Eu tinha um sonho muito grande de ser um sargento do Exército. À medida que eu fui crescendo, eu não tirava aquilo do meu alvo, do meu polo. Eu queria aquilo e eu persistia, eu nunca esquecia da vida militar. O tempo foi passando, eu terminei minha primeira faculdade, eu fiz matemática, mas aquele sonho de ser sargento do Exército Brasileiro, eu já tinha sufocado. Mas eu agora tinha uma outra vida e os meus sonhos agora não eram outros sonhos. Até que um dia, um amigo meu chegou para mim e falou assim: poxa, você tinha que ser militar. Eu bati nas costas dele e falei assim: Luiz, você não sabe o que você está falando. Isso é um sonho de criança que eu guardei. Aí ele fez assim para mim: eu sei como é que você pode ser um oficial do Exército. E ele me contou, me deu o caminho das pedras. E então agora eu comecei de forma silenciosa a correr atrás de um sonho lá de criança. Era o meu sonho de infância. E eu comecei a estudar diariamente. Eu só não estudava no sábado. Então, quando saiu o edital para esse concurso do Exército, existiam 5 vagas para todo o Brasil para ser professor de matemática do Exército Brasileiro. Em todo o Brasil só passaram 4. E para a minha alegria, para a honra de Deus, eu ainda fui o primeiro colocado em todo o Brasil naquele concurso. Mas um certo dia, quando foi a formatura, eu trouxe a minha mãe. Eu fiz questão de mandar uma passagem para minha mãe e para o meu pai, para que eles pudessem testemunhar a realização do sonho. Quando eu abri o envelope para saber para onde eu iria trabalhar no Brasil, estava escrito: Academia Militar das Agulhas Negras. Eu pude entender que Deus não realiza sonhos pela metade. E eu não me contive em lágrimas, porque eu pude entender que aquilo era uma resposta de Deus. Mas eu também sabia que a academia tinha muitas atividades no sábado. Algumas atividades da AMAN, elas ocorrem especificamente no sábado em virtude da presença, às vezes até do próprio presidente da República. E muitas vezes, nesses casos, eu faltava. Chegou um chefe novo e na aula inaugural, quando a aula inaugural ocorreu no sábado, nós então, com antecedência, mandamos para ele uma solicitação para que ele nos dispensasse daquela atividade no sábado, por sermos adventistas e porque nós estaríamos na igreja. E quando eu falei nós, é porque na realidade, naquela época ali, nós éramos em 3 capitães, nós éramos os 3 adventistas. E eu me lembro quando esse chefe, no ano de 2010, ele recebeu a nossa solicitação, ele, além de negar, ele ainda nos chamou na sala dele e disse que se nós faltássemos, nós seríamos punidos. E naquela aula inaugural, estávamos nós 3 lá na igreja, adorando a Deus no sábado. Na segunda-feira, o mesmo chefe nos chamou individualmente na sua sala. E ele então agora, além de nos advertir, ele disse para cada um de nós que se ocorresse mais uma vez, deixaria de ser uma advertência verbal e nós seríamos rigorosamente punidos. Logo após a aula inaugural, nós tivemos agora a passagem de comando. E essa passagem de comando ocorreria no sábado. Eu agora transgredi os regulamentos do Exército e eu estava sendo punido com uma detenção de 2 dias. Naquele momento, eu fui abordado pelos meus 2 irmãos, também adventistas. E eles me pediam perdão, porque eles não puderam estar comigo. E eu subi para cumprir aquela punição. E quando eu estava ali naquele alojamento, eu olhava da janela da academia e eu podia contemplar que alegria que era poder estar ali, detido, porque fui fiel a Deus. Era muito pequeno, era insignificante, perto do que Jesus fez por mim. Quando chegou na segunda-feira, houve um comunicado agora para todo o setor, para que todos agora se reunissem dentro de um auditório. E ali realmente ele me humilhou muito na presença de todos aqueles oficiais. E logo, um pouco mais à frente, o tempo passou e lá estava de novo uma atividade no sábado e eu escalado para o sábado. Aquele chefe que liderou aquela reunião em que falou muitas coisas a meu respeito na presença de todos os oficiais, ele mandou numa quarta-feira me chamar à sala dele. Ele virou para mim e falou o seguinte: mandei chamar você
para te comunicar que eu mandei trocar, coloquei outro oficial no seu lugar para que você tenha liberdade de cultuar o teu Deus. Eu vi claramente Deus operando na minha vida, saí dali radiante, porque eu vi a intervenção de Deus, mesmo através daquele coronel. Dali para frente, nunca mais eu fui escalado para uma atividade no sábado. Eu agradeço a Deus por isso. Deus tem sido muito generoso comigo.